Evangelho, quinta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Hoje, festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ele perguntou aos seus discípulos: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma, hoje festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 16º capítulo do Evangelho de São Mateus, nesta festa da Cátedra de São Pedro, e nos entrega a profissão de fé feita pelo apóstolo em nome dos apóstolos e de toda a Igreja. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, pergunta aos seus discípulos: Quem dizem os homens que ele é? E a primeira resposta dos discípulos retrata a expectativa presente no meio do povo de Israel. O último profeta tinha sido Malaquias e as profecias, desde Moisés, falavam a respeito da vinda do Messias. Na compreensão do povo da época, era esperado que o Messias, que se manifestaria com os sinais proféticos, fosse conhecido por todos os homens. Esperava-se também que esse profeta trouxesse consigo o espírito de Elias ou fosse, segundo alguns acreditavam, o próprio Elias que voltaria do céu, ou de junto de Deus, para sinalizar a vinda do Messias. Bom, como sabemos, João Batista foi aquele que cumpriu o papel de profeta no anúncio da vinda do Messias, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, alguns vão dizer que é João Batista que voltou, porque reconheciam nele a figura do profeta prometido. Outros vão dizer que ele era maior do que João Batista, então ele era o próprio Elias que tinha vindo e que eles não reconheciam porque não conheciam o rosto de Elias, mas conheciam a narrativa a respeito do poder com a qual Deus havia revestido Elias, e esses sinais estavam presentes em Jesus. Outros ainda afirmavam que ele fosse alguns dos profetas. Então, segundo o grau de proximidade, de conhecimento e de expectativa que cada grupo tinha, faziam-se as afirmações a respeito de Jesus. Observem agora, e os apóstolos, porque eles também são um grupo, e eles têm uma relação com Jesus diferente dos demais. Os demais, com a compreensão que trouxeram das interpretações antigas, melhor, com as impressões que trouxeram do que viram, associado ao ensinamento dos antigos, a um maior conhecimento da tradição ou
ao maior conhecimento das Escrituras, faziam as afirmações, como eu acabei de falar. Quem que talvez fosse João Batista, quem que dissesse que talvez fosse o próprio Elias, outros, talvez com um menor conhecimento, diziam que talvez fosse um dos profetas, mas e eles? Que gozam de uma posição privilegiada, de uma experiência distinta daquela de todos os demais e que trazem consigo, cada um deles, algo que faz toda a diferença e os distingue de todos os demais: uma eleição. Pois eles foram escolhidos por Jesus e chamados por Jesus para estar junto deles. Pode parecer engraçado aquilo que eu vou dizer, mas, de fato, precisava também da opinião deles. Afinal, eles apresentaram um retrato de diversas realidades possíveis e até onde iam a compreensão em boa vontade, viu? Aqui nós estamos falando de em boa vontade. As pessoas estavam procurando compreender o mistério de Deus que ia se revelando diante delas. Então, com boa vontade, não existe aqui uma, como posso dizer, indisposição ou intenção de esconder, né? Todas as respostas são respostas de boa vontade de quem está procurando entender o que está acontecendo da parte de Deus, né? No meio dos homens. E eles trazem uma experiência diferenciada, como eu falei para vocês. Eles convivem com o Senhor, eles estão mais próximos do Senhor do que os outros, acompanham o Senhor de uma maneira intensa, como muitos dos outros, mas o que os distingue de todos os demais é o fato de que eles foram eleitos por Jesus para estarem junto deles. Isso precisa ficar claro, porque talvez no meio daquele grupo que seguia Jesus, além dos 12, outros estivessem numa certa cotidianidade mais intensa. É claro que sobre a barca, por exemplo, subiram os 12 mais o Senhor. Em alguns momentos específicos, a gente tem a exclusividade dos 12, né? O que os distingue também como grupo e como experiência recolhida. Eles recolheram experiências que outros não recolheram com Jesus. Mas o que marca a distinção deles, para além disso, é uma marca mais forte, mais substancial, foi a eleição. Jesus os chamou para estar junto de si. E com isso, os revestiu de uma graça e de uma autoridade especial. Concedeu a eles dons espirituais especiais para que pudessem compreender o mistério de Deus, que se revelava também diante dos olhos deles, não só diante dos olhos da inteira multidão. E aqui entra a resposta de Pedro. E como vamos ouvir o próprio Senhor falar, nessa resposta do apóstolo tem uma profunda intervenção de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não se trata de um profeta, não se trata de um homem com uma autoridade a mais concedida por Deus e distinta e que o distingue dos demais homens, mas se trata do próprio Filho do Deus vivo. Alguém que traz sobre si uma realidade que é distinta daquela, vamos dizer assim, tipicamente humana. O Senhor é aquele que traz consigo a filiação divina. Por isso, imediatamente, o Senhor declara em relação à frase de Pedro uma bem-aventurança. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelaram isso,
e sim o meu Pai que está nos céus. Deus falou intimamente ao coração de Pedro. Não se esqueçam dessa afirmação de Jesus. Pedro é bem-aventurado porque Deus lhe fala intimamente ao coração e lhe revela o que é de sua vontade. Deus pode fazer o que Ele quiser, revelar o que Ele quiser. E Deus fala intimamente ao coração de Pedro para revelar a ele a sua vontade. E isso permanece até os nossos dias. Foi confirmado por Jesus nesse episódio, como nós conhecemos e lemos, e agora vamos rever. E foi confirmado sobre todos os sucessores de Pedro. Então, bem-aventurado é o Papa, Santo Padre, de fato, bem-aventurado porque Deus lhe fala intimamente ao coração e lhe revela aquilo que é a sua vontade. E dessa forma, Pedro não fala por si, não fala por conta do que recebeu no templo, o sangue e a carne, né? Mas ele fala de junto de Deus. A fala dele é dotada da autoridade divina, do conhecimento reservado a Deus, mas que lhe é concedido para que seja proclamado em favor do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala da parte de Deus para levar os homens à compreensão de Cristo. Não podemos esquecer o contexto na qual isso acontece. E vós, quem dizeis que eu sou, em meio aos homens, vocês têm um testemunho a dizer, e o testemunho que vocês dão não é só um testemunho do sangue e da carne, mas é um testemunho que vem do próprio Deus, que vem revelado ao coração de vocês, porque assim Deus o quis, a fim de que sejam comunicados, revelados, transmitidos os mistérios próprios da vontade de Deus, para que os homens conheçam nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, o ungido do Pai. Fantástico. Que beleza a nossa igreja em toda a sua compreensão. E depois, se Pedro fala da parte do Pai, também eu te digo, disse Jesus, e sendo filho de Deus, fala da parte de Deus. Olha, é lindo essa passagem, essa virada é muito bonita. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Então você está falando a partir daquilo que o Pai lhe disse em intimidade. Eu também te digo. Então Jesus também fala da parte do Pai, ele que é o Filho do Deus vivo, agora Pedro. Por isso se trata de uma declaração de nosso Senhor. Deus faz como quer e Ele escolheu fazer assim e ponto. Tão simples. Deus escolhe fazer como Ele quer as coisas e Ele escolheu fazer assim, ponto. Eu também te digo que tu és Pedro. E nesse momento, muda o nome de Simão para o nome de Pedro, um nome que não era comum na tradição, não é um nome semítico, não é um nome de origem aramaica, mas foi uma palavra utilizada por Jesus, que significa Kefá, rocha, e que passa a ser agora o nome do apóstolo, e assim o marca para sempre. A sua missão como rocha está na edificação da igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a igreja edificada por Cristo. E essa igreja edificada por Cristo
Ele é o fundamento da sua igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Nunca. Porque o seu fundamento está em Cristo. E as portas do inferno diante de Cristo não podem permanecer nunca. Não existe a possibilidade, nunca, nunca é nunca. Não existe a mínima possibilidade de contrapor a vontade do Senhor, de se opor à vontade do Senhor e menos ainda de se sobrepor, de se opor com êxito, se contrapor com êxito e se sobrepor em absoluto. Não, não. As portas do inferno nunca prevalecerão. Então a prevalência, o sobrepor-se, jamais. Jamais. Assim o Senhor definiu. E assim o é. E depois o Senhor vai além e declara ali uma entrega, um compromisso. Eu te darei as chaves do reino. Então as chaves não estão nas mãos de Pedro, se não for pelas mãos de Cristo. Como é importante sabermos isso. O Senhor jamais confiou algo a alguém para depois abandoná-lo. Se ele não fez isso com os apóstolos, se ele não fez isso com os profetas, se ele não fez isso com a Virgem Maria, ele não fará isso com nenhum dos seus. Se o Senhor entregou as chaves nas mãos de Pedro, o Senhor se entregou por Pedro para que ele possa ter as chaves nas mãos. Falamos isso nas duas últimas meditações, não é verdade? O Senhor que entrega a vida, age com bondade e cobre com seus dons. Ele, ao mesmo tempo que oferece, domingo passado, né? Oferece, ele que comanda de realizar, é aquele que vai lá e se coloca no lugar do outro para receber a oferta da caridade. É o Senhor que faz todo esse movimento. Então, se ele entregou as chaves do reino dos céus nas mãos de Pedro para ligar e desligar, não fez sem antes declarar, sem antes reconhecer que o Pai se move no coração de Pedro, sem testemunhar a ele que o coração dele é capaz, obviamente, pela oferta redentora do sacrifício de nosso Senhor, será sempre capaz de ouvir a voz do Pai que falará com ele para conduzir a igreja. Não é sem razão que ele será chamado de vigário de Cristo. Então, tudo foi entregue depois que o Senhor já havia dito, de maneira que o testemunho está dado e a realidade consumada. Em seguida, proibiu severamente os discípulos que falassem a alguém que ele era o Cristo. Ou seja, manteve-se aqui aquela reserva, porque os homens no tempo compreenderão. E aqui mostra mais uma vez não só a predileção, mas o zelo com a qual o Senhor sempre cuidou dos apóstolos. Hoje é um dia muito especial para rezarmos pela fidelidade e a perseverança do Santo Padre, no governo e no cuidado com a Santa Madre Igreja, com a Igreja de Cristo, Ele que é o Vigário de Cristo. É um dia especial para rezarmos por Ele e por todos os nossos bispos, os sucessores dos apóstolos, para que mantenham a fidelidade e a comunhão com Pedro em todo e qualquer ato de governo e de ensinamento da Igreja. Rezemos de uma maneira especial pela comunhão de toda a Igreja e pela perseverança dos batizados na fé dos apóstolos, transmitida e confirmada ao longo dos séculos através dos sucessores de Pedro e daqueles que são os sucessores dos apóstolos, os nossos bispos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.